pega o lixo para mim, isso. Eu preciso de um lixo. Olha o lixo. Alguém deseja jogar a sua vida no lixo hoje, nesta manhã? Quantos aqui desejam jogar a sua vida aonde? No lixo. Ninguém deseja? Nenhum de vocês deseja jogar a vida no lixo? Ninguém acorda um dia perfeito, né? E decide assim: hoje eu vou jogar minha vida no lixo. Ninguém. Ninguém de um dia para o outro toma essa decisão. Mas são pequenas decisões, todos os dias, essas pequenas decisões que vão nos afastando de quem Deus nos chamou para que a gente seja. Jogar a vida no lixo não é de uma vez que acontece. São todos os dias. O problema, ele não começa no fim. O problema não começa aqui, ó, quando você joga no lixo. Quando você definitivamente joga a sua vida no lixo. Como muitos têm jogado a sua vida no lixo. Mas o problema acontece aos pouquinhos. É aos pouquinhos que a coisa acontece. Por exemplo, você olha para um jovem e você vê a vida de um jovem no lixo. Uma vida de vícios, uma vida, né, de confusão, uma vida, né, toda feia, toda horrorosa, de rebeldia. Você vê que a vida da pessoa está no lixo, está totalmente destruída. Só que isso não é o começo, isso é o fim. O começo aconteceu lá atrás, porque do mesmo jeito como eu sempre falo para vocês, que existe um processo da salvação, da transformação, e o processo te leva até a transformação. Da mesma forma, existe um processo que te leva ao lixo, que te leva à queda. É um processo invisível. Então, antes da destruição final, vieram pequenas escolhas que você fez todos os dias. Antes da destruição final, foram pequenas negligências na sua vida. Antes da destruição, pequenas oportunidades que você jogou no lixo, foi jogando no lixo. Antes da sua vida inteira estar no lixo, são as oportunidades que você joga no lixo. Hoje eu tive a oportunidade de ler a Bíblia. Ah, mas eu estou tão cansado, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa oportunidade que eu tive e vou fazer o quê? Jogar no lixo. Ah, eu estou tão cansado. Você acaba jogando no lixo pequenos encontros que você poderia ter com Deus. Você poderia orar. Mas, não, eu vou ficar na internet porque, né? Mais legal. Vamos jogar no lixo a oportunidade que você tem. E você vai fazendo isso, você vai jogando no lixo, jogando no lixo, jogando no lixo. Deus, Ele, a cada culto, te dá uma oportunidade de arrependimento, de transformação. Você joga essas pequenas oportunidades no lixo. A oportunidade de ser transformado, a oportunidade de se arrepender, a oportunidade de mudar. Você vai jogando no lixo. Esse processo maligno do lixo, ele é silencioso. Um dia sem orar, depois no outro dia sem orar, depois de novo sem orar. Depois orar já não é importante.
Um pequeno pecado que não foi consertado, não consertou, amanhã de novo. Depois de amanhã você faz um pecadinho um pouquinho maior, também não consertou, está juntando aí os pecadinhos, e aí quando você vê, já virou um costume. Olha como são pequenas coisas que te levam ao lixo. Uma vida no lixo, uma vida de costume de pecar. Você não dorme um dia e acorda no outro dia. Não, isso é uma junção de várias falhas que você não conserta e você vai jogando no lixo. A chance de você mudar, a chance de você se arrepender. Você consegue entender? Um pequeno afastamento da presença de Deus, porque você está tão corrido com outras coisas, então vou me afastar um pouquinho. É a porta para uma distância terrível. Você deixa, vai empurrando com a barriga, você sente que você está distante da presença de Deus, mas mesmo assim você vai empurrando com a barriga. Você vai jogando no lixo essas pequenas oportunidades. E quando você vê, sua vida toda está lá. Percebe que o perigo, ele não está no grande erro final, mas sim nos pequenos hábitos que vai nos levar até aquele erro. Você consegue entender? Sim ou não? Sim. Quando a gente vê alguém se destruindo nas drogas, por exemplo, né? Quando a gente olha assim e fala, puxa, a pessoa está vivendo desordenada, a pessoa está... É chocante para a gente olhar. Não foi do dia para a noite. Foi todos os dias. Deixando o valor de lado, deixando, né, a consequência de lado. Para que eu vou pensar? Nem vou pensar. Para que eu vou pensar nisso? E aí quando você olha ali, talvez até uma dor que não foi tratada, você perdeu a chance de tratar uma dor, você tratou, aquilo vai te afundar cada vez mais, colocar a tua vida no lixo. Eu quero hoje falar sobre três homens que infelizmente tiveram as suas vidas no lixo. Três homens que você vai ver aqui que pequenas decisões são capazes de te afastar daquilo que Deus sonhou para a sua vida. Você vai perceber. Vamos acompanhar aqui, coloca para mim. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. Olha aí a pessoa se abrindo para o diabo. Olha só. E os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo com eles o dinheiro. Então ela o fez dormir. E você sabe de quem eu estou falando, né? De quem? Sansão. Quem é ele? Sansão. Ela fez Sansão dormir sobre os seus joelhos. E chamou a um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. Continua para mim, Brena. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como antes, e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se havia o quê? Retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, arrancaram os olhos e fizeram-lhe descer a Gaza e amarraram com 2 cadeias de bronze e girava ele um moinho no cárcere. Quer dizer, uma vida maravilhosa de um escolhido de Deus, a vida maravilhosa, os planos maravilhosos que Deus tinha para a vida dele. Ele fez isso aqui, ó. A vida todinha foi jogada no lixo.
Sansão, ele foi separado por Deus. Sansão, ele tinha, além da força, o propósito, o chamado. Sansão era um homem escolhido, abençoado, só que aos poucos, sempre aos poucos, ele começou a ir jogando a vida dele no lixo, aos pouquinhos. Começou a brincar com o pecado. Fala do seu lado, não brinca com o pecado. Não brinca com o pecado. Ele foi, ele foi decidindo ali que ele não deveria evitar certas coisas. Deus falou isso, mas não se acha autossuficiente. Fala para o seu irmão, não se acha autossuficiente. Não se acha autossuficiente. Ele começou a se aproximar daquilo que Deus havia proibido ele. Fala para o seu lado, não seja desobediente. Não seja desobediente. Ele foi flexibilizando os limites. Existe um limite. E aí, sabe o que ele fez? Vamos ser flexível. Ele foi ultrapassando os limites que foram estabelecidos por quem? Por Deus. Olha o que ele foi fazendo. Ele foi se acostumando com o errado. Ele foi se acostumando. E aí ele não percebeu. Ele não se deu conta. Quando ele lançou a vida dele toda no lixo, Deus já não estava mais com ele. Eu quero que você entenda que Sansão, ele não perdeu a força na tesoura de Dalila. Você consegue entender isso? Ele perdeu quando ele começou a negociar aquilo que Deus havia colocado como errado, aquilo que Deus tinha estabelecido que ele deveria não fazer e o que ele deveria fazer, e ele começou ali a quebrar estes limites, ultrapassar estes limites. Foi ali que ele perdeu tudo. Foi antes da tesoura. Foi no momento que Deus no céu olha para ele e ele estava ali, brincando com o pecado ali, como se fosse algo. Repete assim: o perigo. O perigo Não é quando você sente que está longe. você sente que está longe. É quando você já não percebe mais. Quando você já não percebe mais. Quando você sente que você está longe de Deus, você ainda tem a chance de se arrepender. Estou sentindo que eu estou longe de Deus. Estou sentindo que eu estou me distanciando. Estou sentindo que isso daqui está errado o que eu estou fazendo. O perigo não é aí. Porque enquanto você está sentindo, você tem a chance de se reconhecer e se arrepender. Mas quando você não faz isso, porque ele teve a chance de se arrepender primeiro. Todo mundo tem 100 chances. Quando você não faz isso, o pecado se torna um costume de tal forma que você não nota mais. Ele não percebeu que o Espírito do Senhor não era com ele. Ele conseguiu não perceber mais. E ele não foi o único homem, não, que pegou uma vida maravilhosa que estava no plano de Deus, jogou dentro da lata do lixo aos pouquinhos, até que no final a vida toda dele estava, mas ele foi jogando pedacinhos da vida dele, pedacinhos com as decisões que ele tomava, brincando com aquilo que é sério, não dando ouvidos àquilo que Deus falava. Ele não foi o único. Eu quero falar sobre outro homem agora. Coloca para mim. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e
transgrediu contra o Senhor seu Deus. Quem é essa pessoa? Que depois de já estar forte, se exalta o seu coração até fazer o quê? Se corromper. E aí, transgrediu contra o Senhor, seu Deus. Significava que Deus era o Deus da vida dele. E ele falhou com Deus. De quem eu estou falando aqui? Eu estou falando de um rei que a gente falou até há pouco tempo atrás. O rei Uzias. Ele foi um rei de Judá. E aí, ele começou muito bem, só que ele terminou muito mal. Olha que coisa. Quantas pessoas começam bem na fé e terminam mal? Quem já viu pessoas dessa forma? Talvez seja você, tá? Porque às vezes Deus quer te alertar. Ele é um exemplo. Este homem é um exemplo de como algumas coisas podem nos destruir. Neste caso, até o sucesso se tornou perigoso, porque ele não teve vigilância espiritual. Aqui fala quando ele estava fortificado, quando ele estava ali bem sucedido, o coração dele achou que ele era o quê? Todo poderoso, maravilhoso. Mas vamos para um resuminho rápido. Como que foi o começo da vida dele? Ele assumiu o trono, ele ainda era um jovem quando ele assumiu o trono. E aí o que ele fez? Ele buscou a Deus. Ele buscou a Deus porque existiam pessoas de Deus que instruía ele a ser ali um homem de Deus, a agir corretamente, a andar nos caminhos do Senhor. Então, ele começou muito bem. Quando ele se torna rei, muito bem. E aí o resultado dele ter começado tão bem é que Deus o prosperou. Porque a prosperidade é o resultado. A prosperidade, ela é o resultado de uma vida quando é colocada nas mãos do Senhor. Compreenda isso. E aí o resultado não é outro. Deus fez ele prosperar, crescer, vencer. Ele foi muito poderoso. E aí quando ele está todo poderoso, a glória daquele poder era dele? Não. Quem o fez poderoso? O Senhor. E a glória daquele poder, que deveria ter sido entregue ao Senhor, ele achou que era dele. Com o tempo ele foi ficando forte, conquistando ali reconhecimento, ele teve sucesso em várias áreas, só que algo mudou, sabe aonde? Dentro dele, aqui ó. O crescimento dele, algo mudou dentro do coração. O coração se encheu de orgulho. Não tinha mais a humildade. Ele catou a humildade. Opa, a vida humilde, vamos fazer o quê? Para que humildade? Agora eu estou todo poderoso aqui. E ele começou a fazer isso. Joga humildade. Ele também, sabe o que ele fez? Ele perdeu o temor. Para que temor? Peraí, vamos jogar o temor fora. Para que temer a Deus? Joga o temor fora. Ele perde o temor. Ele quis fazer aquilo que não era a função dele, né? Quando a gente lê na história, a gente já leu. Lembra quando ele foi oferecendo incenso? Não era o papel dele. Ele estava achando que ele podia fazer o que ele quisesse. Que ele era todo poderoso, estava se sentindo Deus. Ele ultrapassou todos os limites espirituais que Deus colocou na vida dele. Ele foi jogando pedaços. Todos os dias ele foi jogando coisas dele, o bom caráter. Para que o bom caráter? Gente, para quê? O bom caráter que ele tinha no começo, ele foi o quê? Fora pro lixo. Você entendeu que ele foi se desfazendo aos poucos? Foi se colocando ali no lixo. E aí ele joga a vida dele toda. Quando ele vê, ele joga toda a vida no lixo.
errado no Senhor. Foi mostrar que ele estava errado. Ele não aceita a correção. Porque o que ele tinha jogado no lixo mesmo? Humildade. Pessoa para aceitar a correção tem que ter o quê? Humildade. Pessoa orgulhosa aceita a correção? Não, então ele não aceitou. Ele foi afligido até por lepra. Ele ficou leproso e ele terminou os dias dele isolado. Os dias dele terminou desse jeito. Agora eu estava pensando, puxa vida, os dias não caíram quando ele estava fraco. Porque ele começou fraco. Ele começou pequeno. Ele não caiu quando ele estava fraco. Ele caiu quando ele achou que ele era forte demais. Ele caiu quando ele achou que não precisava mais obedecer. Quando ele achou que ele não precisava mais depender de Deus. Então, meu amado, até o sucesso pode nos afastar de Deus se você não for vigilante, se não existir alguma vigilância espiritual, uma vigilância dos seus sentimentos, dos seus pensamentos. Porque crescer não é um problema. Crescer não é um problema. Deus quer que a gente cresça. Deus tem o desejo que a gente vença. É Deus quem abençoa. E foi Deus quem abençoou ele. Mas se esquecer de Deus depois do crescimento ou durante o crescimento, aí é um problema feio. Não pode ser você. Não pode ser eu. Catando a minha humildade e fazendo, opa, bora, Luiz. Não pode. Foi ele. E a história dele está na Bíblia por alguma razão. Para nos ensinar. Para nos alertar. Para ser um exemplo. Não do que a gente deve fazer, mas de ser um exemplo daquilo que a gente não deve fazer. Você consegue entender? A gente não pode jogar nossa humildade no lixo quando as coisas estão tudo certo. Porque quando está errado, a gente bota o rabo entre as pernas e tem que pedir ajuda para Deus. Quando o negócio está apertado, a gente pede ajuda para Deus. Não é assim a maioria das pessoas? Passa por um apelo, oh Deus, me ajuda, sendo o Senhor, não sou nada, não sei. Aí depois que Deus ajuda, o sucesso ele pode ser pior, mais perigoso do que a dificuldade. Se você não conseguir ter maturidade espiritual, se você esquecer de Deus, esquecer quem é o teu abençoador. Então este rei, ele foi de uma vida de rei, uma vida de filho de Deus, vencedor, humilde, abençoado, para uma vida no lixo. E também não foi o único. Fora Sansão, fora o rei, nós temos quem? Temos mais um exemplo aqui hoje. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo dela. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata por baixo. Nós estamos falando aqui de quem? De um homem chamado Acã. E aí, eu quero que você entenda o que aconteceu, porque Acã, nessa passagem, quando ele é, ali descoberto, olha só, Acã ele descreve a própria queda dele. Ele descreve.
Ele descreve qual foi o roteiro, ele descreve o processo da queda. O processo da queda que eu te falei, é um pouquinho por dia, um pouquinho de cada vez. Ele descreve, coloca para mim. Ó, ele descreve o seu próprio processo de queda. Ele fala que ele viu. Ele fala ali que primeiro ele viu. Olha que coisa. Primeiro ele viu, depois ele cobiçou, depois ele tomou, depois ele escondeu. E então a bênção de toda a nação foi jogada no lixo. Tudo começou com algo pequeno. Ele só viu as coisas que ele roubou. Gente, vamos entender a história. O povo de Israel havia acabado de viver um grande milagre. Lembram das muralhas de Jericó, da cidade de Jericó? Jericó ali havia sido, tomada. E Deus deu a vitória para o povo de Deus sobre os inimigos. Mas aí, Deus deu uma ordem clara. Fala a pessoa do seu lado assim: as ordens de Deus precisam ser seguidas. As ordens de Deus precisam ser seguidas. Qual era a ordem de Deus? Nada poderia ser tomado para uso pessoal. Então eles entraram ali, naquela cidade, eles venceram aquela cidade ali, e não ia ser tomado nada para uso pessoal. Tudo aquilo ia ser consagrado ao Senhor. E aí, que coisa! Era um momento de vitória, gente. Eles tinham acabado de vencer, eles estavam no auge, o povo venceu. O povo venceu. O povo esperava vencer por tanto tempo, Lembra lá atrás? Quando na época de Moisés foi enviado os espias para saber se a terra era boa. Vocês lembram? Ali foi onde teve a desistência, Eles olharam, falaram: o quê? Essa terra é terrível. Uma terra de gigante, uma terra de... Não vai dar, a gente vai perecer se a gente entrar. E o povo ficou ali, aqueles 40 anos no deserto. A geração troca. Aí quando chega a hora da nova geração, eles vão com Josué, porque agora quem morreu, foi Moisés. Eles vão com Josué. E aí eles vencem aquela cidade lá, a primeira cidade. Opa! Já depois da primeira vitória, já vem a desobediência. Aí vem o mapa da queda, Ele fala: vi. Eu vi. Primeiro ali, vi. Acã viu. O que ele viu? Ele viu coisas que chamou a atenção dele. Tinha o quê? Tinha prata, tinha ouro, tinha uma capa, babilônica ali, que era cara, custava valores altíssimos naquela época. Primeiro ele viu. E ver, nem sempre é o pecado, mas se os seus olhos forem maus, se os olhos forem maus, pode ser o início do pecado. No caso dele, ele viu ali. Opa, estou vendo. Olha que coisa, estou vendo. Mas ele não só viu. Ele mesmo falou que depois ele cobiçou. Ele fala: cobicei. Quando ele fala cobicei, ele está expressando ali aquele desejo interno de ter aquilo para ele. Eu quero aquilo. E ali começou um problema real. Ele não só viu, mas ele desejou aquilo que Deus tinha proibido. Quantas pessoas são assim? Vêm e cobiçam aquilo que não devem. Vêm e cobiçam e vão contra as ordenanças do Senhor. Quantas pessoas ali conseguem entender? O erro sempre começa no coração,
antes de chegar na mão. Ele roubou aquelas coisas com as mãos. Mas começou pequeno. Começou aonde? Ele viu, cobiçou, desejou, né? Cobiçou. E aí então ele fala, eu tomei. Eu tomei. Né? Ele toma. Olha que coisa, a ação do eu. Ele viu, ele cobiçou, ele tomou. Agora eu peguei para mim aqui. Tomei. Agora o que é interno virou externo. O que estava dentro, ele colocou para fora. E uma pequena decisão gera grande consequência. Parecia algo tão pequeno, perto de tantas coisas. É só isso. Tinha tantas coisas ali que o povo, né, iria tomar, mas para Deus ele fala, é só uma coisinha. Ele esconde, porque ele já sabia que era o quê? Errado. Ele conhecia a ordem. Se ele não conhecesse a ordem, ele ia esconder? Não. Ele ia tomar. Ia falar, olha, eu vou pegar para mim. E aí iam falar para ele, não, a ordem é essa. Mas ele já sabia, já havia sido comunicado. Josué já havia passado todas as informações, mas ele escondeu. Olha aí o silêncio, ó. Ele enterra na sua tenda, dentro da sua tenda. Olha isso. Ninguém vê, ninguém sabe. Parece que está resolvido agora. Parece que está resolvido. Ninguém sabe. Ninguém vê. Está dentro da tenda dele, está enterrado. Só que o que está escondido, gente, continua vivo. O pecado é assim. Às vezes você pensa que você pode esconder algo de Deus. Às vezes passa na tua cabeça, eu posso esconder das pessoas. E das pessoas você até consegue por um tempo. Você até consegue esconder das pessoas. Mas de Deus, você não esconde nunca. Deus estava lá no céu olhando para ele. Deus viu que ele viu, cobiçou, tomou, escondeu. E Deus assistiu. Assistiu tudo. E isso teve consequência. A consequência não afetou somente a ele. Ele fazia parte de um povo de Deus. E a consequência não foi destruição só para ele. Israel perdeu. A próxima batalha, acho que foi até o Bralaísta que pegou, não foi? Contra Ai, né? Contra Ai. Perdeu. O povo vai e perde. As vidas foram perdidas. Toda a nação sofreu. Toda a nação sofreu. O pecado que você pensa que é só seu, é meu, eu faço da minha vida o que eu quiser, nunca é só seu, nunca é só seu. Nunca, nunca, nunca é só seu. Sempre vai atingir quem está próximo a você. Sempre vai atingir as pessoas da tua casa. Seu pai é irresponsável. Não é sobre a vida dele destruída, é sobre uma família destruída. Você consegue entender? Cuidado. Você precisa ter responsabilidade espiritual. Tem gente que não tem responsabilidade espiritual.
ela peca e ela está achando assim, a vida é minha, se eu quiser que o diabo entre na minha vida, está entrando na tua casa, está destruindo as outras pessoas. Ao destruir você, entristece todo mundo. Já coloquei um vídeo daqui da mãe chorando, o filho tinha tomado um tiro lá quando teve aquele negócio lá no Rio, lembra? Quem lembra? Eu passei aqui. A mãe desesperada, chorando e falando, meu filho. Você acha que aquele filho destruiu só a vida dele? As nossas decisões, quando a gente decide jogar nossa vida no lixo, a gente vem acompanhando, vai tudo no lixo. Quando você decide, você vai jogar no lixo, aquilo é sem fim, vem vindo. Quando você vê, é sem fim. Uma coisa vai puxando a outra, está tudo no lixo. Está tudo no lixo, está tudo indo. E você fica brincando. Você fica brincando. Olha que coisa. No caso dele, Deus expôs a situação. No caso dele, Acã é confrontado. E aí ele confessa. Só que já era tarde para evitar algumas consequências, porque toda ação vai ter consequências. Eles iam consertar para no futuro, né? Não estragar mais. Mas as consequências que geraram, que foi gerada daquilo, não ia voltar atrás. Eles perderam. De vitoriosos foram para derrotados. Toda uma nação de vitoriosa foi para derrotada. Porque tinha um anátema lá, tinha alguém que se fez maldito ali no meio, que estava trazendo a maldição. Para quem? Para todo mundo. Deus te chamou para você ser bênção. Porque quando você é bênção, você abençoa todas as pessoas ao seu redor. Quando você é uma bênção, você motiva as pessoas ao seu redor a serem uma bênção também. Você ora por essas pessoas, você orienta, você cuida. Mas quando você é uma maldição, você está expondo as pessoas ao seu redor a serem também uma maldição. E isso é terrível. Essa história ensina algo duro, só que real. O perdão de Deus existe. Amém, pessoal? Quem acredita no perdão de Deus? Existe, o perdão de Deus existe. Mas as consequências do pecado também existe. Também existe. E o problema de Acã não foi só pegar algo proibido. Começou antes do problema, quando ele permitiu que um pequeno desejo crescesse sem ser tratado. Às vezes, você tem um pequeno problema e você não pede ajuda. Às vezes, você fala assim, não, é só um problema pequeno, eu vou resolver. Eu resolvo. Você não pede ajuda. Porque se ele tivesse falado alguma coisa, mas não pede. Não pede ajuda. Acha que você vai resolver sozinho ou não tem vontade de resolver. Vai empurrando com a barriga, você nem responsável. Mas olha que coisa. Eu quero fazer umas perguntas aqui para você. Quero que você reflete. O que você tem visto? O que você tem visto com os teus olhos? O que você tem alimentado? O que você tem visto e alimentado? O que você tem desejado? O que você está desejando ultimamente? O que começou pequeno na sua vida e agora já está ocupando um espaço enorme dentro de você? Às vezes até uma mágoa, é só um sentimento. Mas você para de pensar e aquilo foi, crescendo,
tomando proporções. Um pecadinho, que é só uma coisinha, que é só olhar uma pornografia, que já não deveria nem ter sido vista. Mas agora já virou um vício. De pornografia é um vício. O pecado é um vício. O que você tem escondido, que você acha que está tudo sob controle? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Eu não sei. A pessoa do seu lado não sabe o que você faz. Mas Deus sabe. Deus te viu lá no seu quarto, lá no seu carro, fazendo aquilo, falando aquilo, agindo daquele jeito, mentindo, flertando com o pecado. Faz uma reflexão. Para pensar. Porque o que você esconde hoje pode jogar a sua vida por completo no lixo. Hoje, ao esconder, você já está jogando parte da sua vida no lixo. Mas se você não se arrepender, se você não mudar, se você não... Você já vai se estragando. O que você esconde hoje pode, inclusive, te expor amanhã. Estragar a tua vida amanhã. O melhor caminho sempre é o arrependimento, a confissão, pedir ajuda. Mas para isso, você tem que querer fazer a vontade de Deus. Porque se você não quer fazer a vontade de Deus, tudo que eu estou falando é balela. Tudo que eu estou falando não tem relevância. Você não quer fazer a vontade de Deus? Você sabe o que a gente tem que entender? Que pequenas decisões são suficientes para criar grandes destruições. Pequenas decisões erradas. Pequenas más decisões criam grandes destruições. Você sabe o que a Acã representa? Você sabe o que a Acã nos mostra aqui? Esse perigo invisível. Perigo invisível, o processo da queda. Olhe para você. Isso aqui foi o que aconteceu com a Acã, mas é o que acontece com a maioria das pessoas. Coloca agora você aqui nessa história. Veja se você entrou no processo da queda. Veja se você está nesse processo do pecado escondido. Olha todos os homens que a gente falou aqui. Todos os homens eram homens que foram feitos para vencer e terminaram com as suas vidas no lixo. Poxa, Sansão tinha força, o rei Uzias tinha sucesso, Acã estava vencendo, ela era cheia da vitória ali, que Deus estava prosperando o povo. Ele fazia parte desse povo, mesmo assim todos caíram. Mesmo assim, todos esses entraram no processo. Entraram no processo do pecado, da queda. Todos. Onde você está flexibilizando, hein? Ah, Deus fala isso, mas vamos flexibilizar. Vamos flexibilizar os mandamentos de Deus. Vamos deixar de flexível. Está muito duro. Como se a porta tivesse passado por reformas. A porta estreita continua estreita, não mudou, nada mudou. Nada mudou. E aonde que está a base do seu problema? Porque Sansão, ele não percebeu. Ele foi se entregando no processo da queda e ele nem percebeu que Deus não estava com ele. O
Uzias se exaltou. Achou que já também não precisava mais de Deus, eu resolvo tudo. Achou que podia fazer o que ele quisesse. Acã escolheu o pecado e esconder o pecado. São pecados distintos cada um deles, mas todos eles dentro de um processo de pequenas atitudes, pequenas escolhas, pequenas decisões que geraram um estrago terrível. Cada um deles fez isso em você. Porque hoje a pregação é sobre eles. Mas será? Será que a pregação talvez não seja sobre você? Sobre o que você tem feito? Talvez ninguém está vendo o que você tem feito. Talvez ninguém está vendo, mas você sabe. E Deus sabe também. Eu sei que ninguém aqui decidiu perder. Eu vou ter uma vida no lixo. Eu comecei perguntando para vocês: alguém quer pôr sua vida no lixo? Ninguém se predispôs, ninguém se pronunciou em colocar sua vida no lixo. Porque ninguém quer ter uma vida no lixo. Ninguém quer. Mas quantas pequenas decisões já estão te afastando daquilo que Deus quer que você seja? Você não quer a vida no lixo, mas quantas pequenas decisões? Aquela área da sua vida que você parou de vigiar, aquele hábito que você deixou entrar, aquele momento, com Deus, que você começou a negligenciar. Não oro mais, não busco mais, não leio mais a Bíblia. O problema não começa no abismo, mas no caminho silencioso até o abismo. Mas tem esperança? Será que tem esperança? Olha, a gente está vivo aqui, está todo mundo ouvindo essa mensagem. Eu tenho uma boa notícia? Vamos ver se eu tenho uma boa notícia. Tenho uma boa notícia. Temos uma boa notícia. Fala no seu celular. Glórias a Deus. Glória a Deus. Temos uma boa notícia. Temos uma boa notícia. Qual a notícia? Grandes quedas começam com pequenas atitudes, mas grandes restaurações também. Você viu aqui que grandes quedas, pequenas atitudes geraram grandes quedas. Mas olha só, você pode decidir. Porque pequenas decisões, a decisão de se entregar, a decisão de abandonar o pecado, a decisão, pequenas decisões que você pode tomar agora, essa decisão agora, vai fazer a sua restauração transformar. Uma decisão pequena, não é muita coisa. Você só precisa se entregar, você só precisa decidir. Porque pequenas decisões também vão gerar grandes restaurações. Deus, Ele vai ouvir a sua oração se você se arrepender. Deus vai te ajudar na sua dificuldade. Ele está aqui para isso. E você tem que compreender isso. Você tem que compreender que Deus, Ele está aqui para te ajudar. Essa mensagem não é para te acusar. Você não precisa que Deus te acuse. O teu coração já faz isso. Porque no fundo todo mundo sabe. No fundo todo mundo sabe. O que faz, o que deixa de fazer, aonde é negligente. Todo mundo sabe. Aonde está falhando, aonde está decepcionando Deus, que o ama tanto que entregou a vida dele por você, por mim, por todo
vão mudar. Vão mudar. Uma pequena decisão vai fazer a sua vida ser transformada. Um pequeno eis-me aqui. Você lembra de Isaías? Quem lembra de Isaías? Isaías tinha um monte de problema. Ele disse que ele era homem de lábios, um monte de problema. Mas uma decisão chamada eis-me aqui muda a vida dele para que ele possa ter condições de ser um instrumento nas mãos de Deus. Você está a uma decisão de distância de grandes coisas, de ser restaurado, de ser transformado. Mas você vai ter que decidir, porque todos os dias da sua vida o diabo vai querer se levantar. Todos os dias da sua vida o diabo vai querer roubar o seu propósito. Ele vai querer roubar. Ele vai querer que você troque o propósito de Deus por uma mera proposta que ele tem para te dar, uma proposta momentânea. Ele quer que você troque aquilo que é eterno por algo que não vale absolutamente nada. E você vai ter que decidir o que você quer. A decisão do eis-me aqui é compreender que a sua vida não foi feita para este lugar. Este lugar não. A tua vida foi feita para estar neste lugar. É no altar do Senhor. Não é no lixo. É no altar. É nas mãos de Deus. Sua vida foi feita para isso. E agora você vai ter que decidir. Chegou a sua vez de decidir. Colocar a tua vida nas mãos de Deus de uma vez por todas. Se consertar. Não continuar empurrando com a barriga e escondendo aquilo que Deus está vendo. Pode estar na tua vida escondido, pode estar na tua tenda, na tua casa, bem escondido. Mas Deus está vendo. Deus está vendo o que está na tua casa, Deus está vendo o que está no teu coração. Deus está vendo tudo. Para quê? Para quê? Que você vai jogar tudo para o alto. Sansão termina morto. Que coisa. Sansão morto. Mas era um rapaz que tinha uma vida inteira. O plano do Senhor foi interrompido. Ele tinha uma vida inteira pela frente de vitória. O rei fez a mesma coisa. Poxa, ele começou bem, ele tinha uma vida inteira para seguir. Terminou isolado. E aí? E agora? E você? Como vai ser? Você vai seguir o plano do Senhor, que é um plano de bênção e vitória? Ou você vai dar um jeitinho de estragar o plano lindo que o Senhor tinha na tua vida? Para pensar. Porque tem gente que vive para estragar o plano de Deus. Isso não é o teu chamado. Deus não chamou para isso. Deus chamou para você ser diferente. Amém?